Evangelho segundo São Mateus 16, 13, 23. Naquela ocasião, Jesus, que chegará à região de Cesareia Filipe, perguntou aos seus discípulos, segundo o povo, quem é o Filho do Homem? Eles responderam, para alguns, João Batista, para outros, Elijah, para outros ainda, Jeremias ou um dos profetas. Jesus perguntou-lhes, e vocês, o que estão dizendo? Quem sou eu para você? Então Simão Pedro falou e disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, por sua vez, disse-lhe, Feliz és, Simão, filho de Jonas, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E digo-te, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder da morte não prevalecerá sobre ele. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Por isso, ele ordenou aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que tinha que ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ser ressuscitado. Pedro, puxando-o de lado, começou a repreendê-lo severamente, Deus me livre, Senhor. Isso não vai acontecer com você. Mas ele, virando-se, disse a Pedro, vai atrás de mim, Satanás. Você é uma ocasião para eu cair, seus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Senhor, hoje vou com os teus discípulos a Cesareia de Filipe, no extremo norte da Galileia. Quero ouvir a pergunta que você fez a eles naquele dia ecoando em meus ouvidos, quem sou eu para você? Acima de tudo, gostaria de poder responder. Conceda-me, Senhor, para conhecê-lo em verdade. Dê-me para segui-lo com convicção e decisão. Para entrar nesta meditação, vamos nos mover interiormente em direção à região de Cesareia de Filipe. Os discípulos seguiram Jesus até o norte da Galileia. Eles estão praticamente ao pé do Monte Hermon, cujos salmos cantam sobre a altura e a beleza. É aqui que nasce o Rio Jordão. A água é límpida e revigorante, ao contrário do Jordão que, quanto mais desce em direção ao Mar Morto, mais encolhe e se torna lamacento. Ainda hoje, onde surge a primavera, elevam-se altos penhascos rochosos. Ainda existem vestígios de um santuário pagão dedicado à adoração do deus Pan. É aqui, num lugar onde se cultua este falso deus, lugar emblemático, que Jesus leva os seus discípulos a questionar a sua fé no Deus verdadeiro, segundo o povo. Quem é o Filho do Homem? Fazendo-se porta-vozes, os discípulos respondem que uns o tomam por João Batista, outros por Elias ou Jeremias. Resumindo, eles o consideram um profeta. Não menos importante, mas mesmo assim um profeta. João Batista foi o profeta do batismo de conversão. Elias foi o profeta defensor do monoteísmo e o primeiro profeta que ressuscitou um morto. Jeremias foi o profeta anunciando uma nova aliança. Claro, Jesus realiza todas essas figuras proféticas. Mas ainda há algo mais a dizer sobre ele. Jesus vai além deles. É Pedro quem, inspirado pelo Pai do céu, entende como Jesus se destaca dos profetas antigos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele exclama. Ele é o Messias, ou seja, é ele quem chega na continuidade dos profetas já mencionados. Ele é aquele anunciado por todos os textos da Bíblia judaica. Além disso, ele é, ao contrário do lugar em que são encontrados, o Filho do Deus vivo. O Deus Pan era um ídolo criado pelas mãos dos homens. Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele não é o servo, o escravo ou o amigo do Deus vivo, mas seu filho. Esta relação filial diz de certa forma a divindade de Jesus. É aqui que Jesus se destaca completamente dos outros profetas. Depois da profissão de fé de Pedro, Jesus faz a sua profissão de fé, podemos dizer, no próprio Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder da morte não prevalecerá sobre ele. Aos pés destas imponentes falésias, Jesus faz de Pedro a pedra sobre a qual a igreja se apoiará. Até a paisagem fala.
Os poderes da morte que eram adorados neste lugar serão vencidos e jamais engolirão a igreja jovem e ainda nascente que Jesus fez descansar em Pedro. Diálogo com Cristo. Senhor, você conhece minha fé. Você conhece meus pontos fortes e fracos. Você sabe quando meus pensamentos são de Satanás e quando são dignos de você. Apoie minha fé, como você apoiou a de Pedro. Reserve alguns minutos para formular em minhas próprias palavras quem Jesus é para mim, em que como ele me traz a